pode ser pré-assinalado pelo próprio empregador. As micro e pequenas empresas, bem como as empresas de pequeno porte, estão desobrigadas dessa marcação obrigatória, ainda que tenham mais do que 10 empregados. Faz parte dos benefícios destinados à pequena empresa para que possa concorrer em igualdade de condições com as empresas de grande porte. A marcação de ponto pode ser manual, é o livro, pode ser mecânica, o antigo relógio de ponto, ou pode ainda ser eletrônica, que é o ponto eletrônico que falaremos a seguir. Uma indagação que sempre nos trazem é quanto à obrigatoriedade de assinatura do cartão de ponto pelo colaborador, pelo empregado. Muito bem, a esse respeito, cabe dizer que a lei não exige. Não há uma determinação legal impondo que o empregado revise o cartão e o assine. Ainda assim, entendemos ser recomendável que esse procedimento aconteça para que o empregado possa conferir a jornada lançada em seu cartão e dar autenticidade a ela. No judiciário, há uma divisão de entendimento, sendo assim, recomendamos a postura mais conservadora. Em relação à jornada de trabalho, pode acontecer o acordo de compensação de horários. Dito com outras palavras, a Constituição Federal de 88 estabelece um horário máximo de 8 horas ao dia e 44 semanais. Há a possibilidade de prorrogação dessa jornada por 2 horas diárias, com acréscimo de 50%, a famosa hora extra. Por outro lado, é possível que haja uma compensação, que acaba sendo a regra imposta às empresas, pela qual os colaboradores trabalham de segunda a sexta 8 horas e 48 minutos, prefazendo 44 semanais e gozando o sábado de descanso. Entre uma jornada e outra deve haver 11 horas de descanso. Essa basicamente é a regra geral da composição da jornada. Exceção à marcação de ponto, exceção ao controle, se dá por aquilo que traz o artigo 62 da CLT. Empregados que trabalham em jornada externa, que laboram fora do controle da empresa, fora dos olhos do empregador, não podem ter um controle eficaz de jornada. Como exemplo clássico disso são os vendedores, que saem de manhã, voltam à tarde, ou no mais das vezes nem voltam, e portanto não há possibilidade de haver um controle efetivo de jornada. Da mesma forma, os cargos de gestão, gerente, diretores e algumas chefias de departamento. Se ele próprio cria a forma pela qual o departamento trabalha, não pode haver sobrejornada para essa atividade. Esse é o ponto mais importante dessa exposição. Em 2009, houve uma portaria, 15, número 10, depois outras duas, criando o sistema de registro de ponto eletrônico, uma verdadeira revolução nos controles de jornada. De agora em diante, deste ano em diante, eu chamo muita atenção para isso, haverá necessidade das empresas que controlam o cartão de ponto, que controlam a jornada do trabalho, estabelecer isso por um conjunto de equipamentos chamado Sistema de Registro de Ponto Eletrônico. Basicamente, haverá um relógio de extrema precisão, com autonomia para falta de energia, e em especial que seja inviolável e que contenha uma impressora pela qual o empregado receba o registro de sua jornada. Esse é um ponto extremamente árduo que será tratado com mais ênfase na próxima semana. Confira agora mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é Carlos Aragaki, que é empresário do setor de auditoria. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer meu e estar aqui com vocês e com todos os ouvintes e os telespectadores também. Obrigado. Nesse momento que se fala em Copa, a Federação Paulista de Futebol montou um curso de MBA e o senhor é professor e dá aula lá. O que é esse curso, o que é esse MBA dentro da Federação Paulista de Futebol? Bom, o futebol é o que move bilhões no mundo inteiro e no Brasil também é extremamente relevante. Então, o futebol tem que ficar um pouco profissional. Nesse sentido, já há mais de um ano, a Federação criou um curso chamado Gestão Master.
e que são tratados assuntos voltados ao futebol. É um curso interessante porque ele trata de direito desportivo, marketing desportivo, administração desportiva e também auditoria e contabilidade de clubes de futebol. Afinal de contas, desde 2002, os clubes de futebol também são obrigados a elaborar balanço. Puxa vida, tempo de futebol, olha que notícia. Mas o Brasil está mudando várias leis, vários projetos, quando se fala de empresas e quando se fala de balanços, quando se fala de contabilidade. Isso é real? É totalmente, isso é uma realidade e que já tem movido toda a classe contábil, de auditoria e mesmo das empresas, porque nós no Brasil tendemos, algumas grandes companhias já fazem uma contabilidade internacional conhecida como IFRS. E o Brasil não estará longe dela para todas as empresas, de todos os portes e as maiores também. O que é esse famoso IFRS? Bom, o IFRS são as normas internacionais de contabilidade. É como se na Europa eu tivesse a união da língua contábil, de modo que um investidor na Dinamarca consiga entender um balanço de um investimento que ele faria na França, na Itália e por aí vai. São mais de 170 países que já falam essa contabilidade internacional. Bom, esses 170 países têm essa contabilidade internacional que no primeiro momento o foco era as empresas que faturassem acima de 300 milhões por ano. Mas hoje isso já mudou. Criaram um tal de CPC. O que é esse CPC e como é que isso afeta a pequena e a média empresa? Bom, o CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. É um órgão no Brasil que é um órgão criado com o objetivo de, dizer uma linguagem mais fácil, digerir as normas internacionais que já são obrigatórias, inclusive no Brasil, porque o Brasil aderiu a esses mais 170 países de linguagem contábil igual, que são as IFRS. Então os CPCs, eles procuram em seus pronunciamentos, emitir pronunciamentos para que as empresas comecem a se adaptar a esta linguagem internacional. Por exemplo, as grandes companhias, aquelas que negociam ações em bolsas, por exigência da CVM, já são obrigadas desde 2010 a usar essa linguagem. Esse ano, 2010. Inclusive comparado com o balanço de 2009. Então, ou seja, estão fazendo 2010 e comparando com 2009. As grandes corporações, então, têm que ter um critério internacional para garantir o investidor, não mais voltado ao fisco. Exatamente. Essa é a nova visão? É a visão. Só que isso começa a afetar não somente as grandes empresas. Claro. O Brasil já se viu afetado na sua contabilidade, as empresas, a partir da Lei 11.638, que é uma lei nova que veio exigir que as empresas com faturamento acima de 300 milhões ou ativos de 240 milhões passassem a, primeiro, elaborar o balanço, segundo, divulgar o balanço e contratarem auditoria para maior transparência desses números. Então, ou seja, empresas de capital fechado, as limitadas ou as SA de capital fechado, se viram obrigadas a seguir esses requisitos. Então, ou seja, desde 2008, as empresas são afetadas. Isto para as empresas acima de 300 milhões. Mas essa nova legislação, esse CPC, essa norma IFRS, agora começa a atingir a pequena e a média empresa. A partir de quando? Ele atinge a pequena e média empresa, já está atingindo deste ano, alguns pronunciamentos CPCs, os 13 primeiros, nós temos mais de 40 pronunciamentos. São 40 posições. De assuntos que devem ajustar a nossa contabilidade para que se torne uma contabilidade internacional. Então, a partir de 2010, nós temos mais de 40 pronunciamentos. Todas as empresas estão seguindo, independentemente do seu porte, sendo que o próximo passo já atinge os CPCs, que são uma maneira de digerir a norma internacional, o próximo é atingir a própria norma internacional. Todavia, foi criada uma exceção, foi criado um CPC para pequenas e médias empresas, ou seja, aquelas que não atinjam aquele patamar de faturamento dos 300 milhões. Vamos dizer assim, seria uma adoção à norma internacional um pouco light, quer dizer, não abrandado, mas com novas exigências. Mas seguindo parte das